Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. Na última terça-feira, Souza, ex-volante do Vasco e hoje com 36 anos, foi o convidado do podcast Barbacasta, apresentado por Rafael Cota. Durante mais de 3 horas de bate-papo, o jogador trouxe à tona detalhes inéditos sobre os bastidores da passagem de Rafael Paiva como técnico do time carioca. Em uma conversa franca, Souza fez uma crítica contundente ao rendimento do time durante a gestão de Paiva, deixando claro que não se referia apenas à classificação, mas ao desempenho da equipe em campo. Para ele, o Vasco tinha potencial para apresentar um futebol mais convincente e competitivo, algo que ficou claro em suas palavras: "Professor, não estou falando da classificação, estou falando da performance do time", destacou o veterano. Ao longo da conversa, Souza revelou que, apesar de sua preferência por times que adotam uma postura mais agressiva e de pressão constante, ele tentou passar para o técnico Rafael Paiva as preocupações do elenco. O ex-volante contou que, durante as conversas na sala do treinador, tentava transmitir aos comandantes o que os jogadores pensavam sobre o estilo adotado em campo. Paiva, por sua vez, justificava suas escolhas apresentando a classificação do Vasco na tabela, tentando mostrar que os resultados estavam sendo alcançados, mesmo que a performance não fosse satisfatória para todos. Souza, no entanto, enfatizou que o time precisava evoluir, especialmente no aspecto técnico e coletivo. O ex-jogador também falou sobre a evolução da relação entre o elenco e o treinador durante o período de Paiva à frente do Vasco. Segundo Souza, com o tempo, a equipe passou a dar mais opiniões nos treinos, o que, para ele, acabou afetando a autoridade do técnico. Ele não tinha aquele pulso firme, porque estava vindo da base, afirmou Souza, explicando que muitos atletas, ainda que respeitassem o trabalho de Paiva, tinham dificuldade em entender que um treinador, independentemente de sua história, precisa ser seguido de maneira mais rigorosa. O volante ainda comentou sobre o perfil dos jogadores, afirmando que nem todos estavam preparados para entender que, apesar da experiência no sub-20, Paiva deveria ser ouvido e as orientações, seguidas à risca. Apesar das críticas, Souza não poupou elogios ao caráter de Paiva, deixando claro que o técnico tem grande potencial para evoluir e alcançar sucesso em sua carreira. Para o ex-volante, o técnico, embora ainda em fase de adaptação à elite do futebol, tem um bom coração e muito a oferecer aos times profissionais. Souza acredita que, com o tempo e mais experiência, Paiva será capaz de amadurecer como treinador e lidar de forma mais eficiente com as pressões e desafios de um clube de grande porte como o Vasco. Rafael Paiva assumiu o comando do Vasco em junho de 2024, de forma interina, e logo conquistou bons resultados, o que garantiu sua permanência como técnico principal do clube. Antes disso, Paiva comandava a equipe sub-20, e sua passagem pela categoria de base foi marcada por conquistas importantes. Como técnico do elenco principal, ele conseguiu levar o time a uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de 2024 e a uma semifinal na Copa do Brasil, acumulando 31 jogos, com 12 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Sua passagem à frente do time foi encerrada em novembro, após uma derrota por 3-1 para o Corinthians. Enquanto isso, Souza, que foi revelado pelo Vasco em 2010, teve passagens por grandes clubes como Grêmio, São Paulo e Porto de Portugal. Sua segunda passagem pelo Cruzmaltino, iniciada no meio de 2024, foi marcada por poucas oportunidades e nenhuma contribuição significativa, com apenas 8 jogos disputados e sem gols ou assistências. No último dia 17, Souza e o Vasco resolveram rescindir seu contrato de maneira amigável. Há tempos, os torcedores do Vasco se perguntam onde foi parar o futebol vibrante que um dia fez o clube ser sinônimo de garra e competitividade. O time que encantava com sua intensidade e presença em campo parece ter se perdido em meio a uma sucessão de decisões equivocadas e um futebol sem identidade. O que era para ser um time que brigava pela vitória a cada jogo, agora se arrasta, sem rumo, sem a alma que fez o Vasco um gigante no futebol brasileiro. A falta de uma proposta de jogo clara e a ausência de uma organização coletiva são apenas alguns dos fatores que refletem o triste cenário atual do clube, que se encontra distante de ser aquele time imponente que costumava emocionar sua torcida. A frustração é visível nas arquibancadas e nas redes sociais, onde os torcedores, cada vez mais, questionam o que aconteceu com o futebol do Vasco. A equipe, que já foi marcada por sua atitude de luta, perdeu o ritmo, a confiança e, principalmente, a coesão que a tornava forte. O futebol que encantava, com jogadas rápidas e uma pressão constante sobre o adversário, se transformou em um jogo previsível, sem criatividade e sem a ambição de se impor. O que resta agora é a busca por um novo rumo, por uma identidade que possa devolver ao Vasco a essência do futebol que um dia o fez brilhar.
O declínio do bom futebol do Vasco não é algo recente, mas sim o reflexo de um processo que vem se arrastando por anos, marcado por mudanças constantes de estratégias, falta de planejamento e ausência de uma visão de longo prazo. O clube parece ter perdido o rumo em meio a tentativas frustradas de reconstrução, seja com contratações que não deram certo ou com treinadores que não conseguiram implementar um estilo de jogo consistente. Esse cenário resultou em uma equipe desorganizada, sem a pegada que caracterizava o Vasco de outras épocas, quando o time era conhecido por seu futebol competitivo, combativo e com uma postura sempre agressiva em busca da vitória. Além disso, a relação entre o time e sua torcida se deteriorou, pois o público, que sempre foi um dos maiores apoiadores do clube, se sente distante de um time que não entrega mais o futebol de qualidade que um dia encantou. A frustração nas arquibancadas é palpável e é impossível não notar a falta de empolgação nas jogadas, nas vitórias e até nas derrotas. O que deveria ser um time que respira paixão e emoção para o torcedor virou uma equipe sem alma, sem uma proposta de jogo clara e com dificuldades em se reinventar. O bom futebol do Vasco, que durante tantos anos foi uma marca registrada do clube, parece estar enterrado, e o que resta é uma busca constante por um novo caminho, que traga de volta a glória que o clube um dia viveu. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre essa transformação do time? Onde foi parar o futebol vibrante que sempre te fez sonhar? Será que o clube ainda tem o poder de se reinventar, ou estamos diante de uma era de promessas não cumpridas? A pergunta que fica é, o que aconteceu com o espírito de luta e a garra que marcaram o Vasco em sua história? Será que estamos diante da morte definitiva do bom futebol, ou ainda existe uma luz no fim do túnel, capaz de devolver ao time a força que ele um dia teve? O que você acha, torcedor? Sua opinião é crucial para entender até onde o clube pode ir. O que aconteceu com aquele time que fazia a torcida se emocionar com cada gol, com cada vitória suada? O que falta para o Vasco voltar a ser o time imbatível que já foi? Você, que acompanhou os bons momentos e viu o clube brilhar em outras épocas, sente que algo essencial foi perdido? Ou será que a solução está mais próxima do que imaginamos, esperando apenas uma reviravolta que traga de volta o futebol que conquistou corações em todo o Brasil? Torcedor, queremos saber a sua opinião, o que você acredita que precisa mudar para o Vasco retomar sua essência? Agora é a sua vez de se expressar. O que está faltando no clube para que o bom futebol volte a ser uma realidade? Será que os caminhos para recuperar a grandeza do Vasco passam pela reformulação do elenco, pela chegada de novos jogadores ou pela mudança de filosofia? A torcida, mais do que nunca, precisa se unir e discutir o que realmente precisa ser feito. Vamos conversar, debater e juntos encontrar a melhor solução para esse momento tão delicado. Deixe sua opinião e compartilhe com outros vascaínos o que é necessário para devolver ao time a grandeza que ele perdeu. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.